Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Aquela dos 30. Eu sou a Ingrid. Eu sou a Luma e hoje temos mais um assunto polêmico. Muito polêmico. Tô com medo da gente ser cancelada, inclusive. Sem ter ganhado o quê? A audiência, a gente já vai ser A gente cancelada. vai ser cancelada, mas enfim. A gente vai falar hoje sobre militâncias desnecessárias. Mas antes de qualquer coisa, fala pra gente o que é uma militância. Então, militância, de acordo com o dicionário, é uma pessoa que limita, defendendo causas ou busca transformar a sociedade através da ação e não da especulação. Pessoas que lutam, que saem em defesa de causa ou um partido. Beleza. E quais são as militâncias mais comuns que a gente vê hoje na sociedade? Acho que causas que são muito difundidas, tipo causas ambientais, direito da mulher, direito da criança, isso tudo é tido como pauta de militâncias, correto? Sim, questão dos animais, né? Muitas protetores ali de animais. Geralmente é a classe que falam ali a minoria, né? Por mais que às vezes tem gente que confunde esse termo de minoria, achando que, mas é a maioria da população. Gente, só para deixar claro aqui, o que é uma minoria? Uma minoria é a menor parte de pessoas em lugares de poder. Então, por mais que hoje no Brasil a gente tenha uma população muito maior de pretos e pardos, mas em cargos de poder, ali em grandes instituições, no governo, a gente tem uma minoria dessas pessoas. Então, geralmente ou é que tem uma minoria, então de questão de mulheres também, ou pessoas que não podem se defender, animais que não podem se defender. O meio ambiente não pode se defender, apesar que ele está aí com a temperatura altíssima para se defender contra os humanos, mas os animais, crianças, então tem gente que abraça essa causa e leva para sua vida e acaba fazendo militâncias, né, por esse motivo ou toma partido sobre isso, né? E quando é que chegamos a um extremo de uma pauta, da defesa de uma pauta? O que é demais? O que é possível, o que não é possível dentro desse movimento? Eu acho que toda a causa é válida, né? Eu acho que é uma dor ali de alguém. Então, eu acho que é importante ter pessoas que lutam por aquilo, né? Porque tem suas histórias para fazer a diferença. A gente vive em um patriarcado, né? Então é complicado, pessoas egoístas e tudo mais. Mas eu acho que com a chegada da rede social, confundiram as coisas, né? Então acho que o pessoal tem. Eu dou o exemplo muito do feminismo, né? Eu me considero uma pessoa feminista, né? Eu sou a favor que as mulheres possam votar, que possam ter o seu trabalho, que possam sair na rua com tranquilidade, né, ser dona do próprio corpo. Eu acho que isso é importante. Mas tem uma cena que eu me recordo de alguns anos atrás, que umas meninas de uma faculdade pública, se eu não me engano, acho que era a Unicamp, elas fizeram um ato de feminismo, entre aspas, e elas defecaram no chão do banheiro. E aí aquilo me pegou muito, porque quem limpa o banheiro geralmente é uma mulher. Uhum. Então as pessoas confundem o que realmente é um ato de feminismo, né? E do que realmente você faz ali para você se tornar uma pessoa influente e influenciar as pessoas para as coisas boas, né? Então é E complicado. o que me incomoda também é que eu não acho que o ato de uma classe representada, por mais genuíno que seja, tenha o direito de ferir bens comuns, bens maiores. Então, se porventura existe uma degradação de um patrimônio público, eu não acho que está indo pelas melhores vias, sabe? Uhum. E aí, não tirando, de novo, não desmerecendo uma pauta, mas é como isso está sendo levado. E aí eu também entro numa outra questão. Muitas das bandeiras levantadas, e aí eu falo também sobre TQIA+, LGBTQIA+, e etc., negros, gordos, e etc., o que eu vejo em algumas questões é que
a bandeira é de fato pedindo aceitação e tolerância, mas em alguns momentos essas pessoas são intolerantes. Alguns representantes dessas classes são muito intolerantes. Sim. Com quem pensa um pouco diferente, Sim. não necessariamente te agredindo. Mas só o fato de pensar diferente não faz de mim um agressor ou alguém que está te desrespeitando, sabe? Deixando claro, né? Enfim. E aí você torna tudo muito. Eu acho que vira uma bala para todo lado. Chega uma hora que parece que está todo mundo errado. Todo mundo contra É o uma outro. discussão generalizada. Se perde até o cerne da defesa, do argumento, da questão. Porque vai para um campo realmente de mas o ataque vira a maior arma, sabe? Sim. E aí é isso que eu vejo tanto e que eu mais me deixa triste em muitas questões. É o quanto que eu vejo intolerâncias. A intolerância que é generalizada. E às vezes uma pessoa abraça uma causa e ela acha que a outra causa não tem o tamanho da importância da dela. Exato. Então isso também é muito ruim. Então não é porque eu apoio uma causa que eu estou contra a outra causa, eu simplesmente apoio. Tem uma moça que eu sigo e ela foi resgatar animais lá no Rio Grande do Sul, né? Ela trabalha em algumas ONGs já de animais, ela foi resgatar e muita gente detendo ela falando: "Ah, Fê, você vai lá para resgatar animais, você poderia resgatar pessoas?" Mas a pessoa que falou isso, ela tá no sofá da casa dela Claro. e ela provavelmente não fez nenhuma doação pro Rio Grande do Sul. Sim. Ou se fez, foi a pessoa que doou lá a roupa suja, né? Rasgada, que nem ela usaria. Não serviria nem para pano de chão. Uhum. Então, as pessoas hoje são muito intolerantes mesmo, né? E aí, dentro da própria bolha, se torna intolerante também quando a gente ver cenas de pessoas falando, não, mas você tem que ser empoderada, mas às vezes a mulher não quer ser empoderada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Às vezes ela só quer fazer o bolo dela, esperar o marido dela na casa dela, tá tudo bem. Tudo bem. Que agora tá com moda de esposa troféu, né? Então, assim, tá tudo bem se ela quer ser assim. Ela é feliz daquele jeito, tá tudo bem. Se você é feliz querendo ser uma executiva, ótimo. Acho que o importante é que hoje mulheres claro que ainda precisa, mas tem acesso a ser executiva. Mas não dá pra gente querer que todo mundo seja igual, né? Como também a questão ali do corpo, né? Então, também tem uma militância, você tem que se aceitar com o seu corpo. Acho que ok, mas a gente tem uma questão de ciência também por trás, e as pessoas levam muito assim, não, mas eu sou um obeso mórbido e eu tenho que me aceitar, você tem que se aceitar, você é linda do jeito que você é, que não sei o quê. Tudo bem, mas a gente sabe que tem a ciência. E aí quer falar contra a ciência. Exato. Primeiro que eu acho que a sociedade em geral, ela tem uma fragilidade no sentido do que é a sua identidade. Já começa aí. A gente tem crises de identidade. A gente não sabe quem a gente é, a gente não busca entender quem a gente é e tudo mais. Aí, se porventura você cai numa geração que não, ok, você é mais cheinha, então você leva aquilo, você se aceita. Se daqui a pouco tudo muda e não, aí você tem que decidir, ou você milita para aquela ideia, Sim. ou então você cai numa outra tendência. E aí, quando a gente realmente não sabe quem a gente é e a gente fica, de fato, transitando em coisas, tendências e etc. E como você falou sobre a ciência, e aí eu lembro essa questão da gordofobia, etc e tal. Eu super entendo quando a classe gorda comenta que às vezes é difícil entrar num ônibus que a catraca não passa. Essa é uma questão de acessibilidade. Eu acho válida a discussão. Sim. Eu super entendo. Eu não acho justo que uma pessoa seja apontada como preguiçosa pelo fato de ser gorda. Que é uma doença. Então, só que eu não posso... E aí eu digo mais. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu sou gorda e você tem que me aceitar como eu sou gorda porque
a minha saúde está tudo bem. Aí a gente está misturando algumas coisas. A obesidade é uma questão de saúde, sim. Você pode estar com seus níveis ok hoje, mas a longo prazo o preço vai ser cobrado para o seu Provado corpo. cientificamente, né? Exato, a ciência mostra. Então, o corpo ele tem uma memória e ele vai te cobrar o que você está colocando dentro dele, o que você está fazendo com ele. Então, daqui a pouco, tô ótima, caminho aqui, tô muito bem, mas sei lá, daqui a 5 anos seu joelho não vai mais aguentar o tanto de pressão que vem aguentando todos esses anos. Você vai precisar de cirurgia, você vai ficar debilitado, tarará, tarará. Então a conta chega para a saúde. Não tem como, porque o nosso corpo não foi projetado para aguentar tamanho sobrepeso. Uhum. Isso é fato. Não, só que não dá, obviamente, para como pessoa, como sociedade, como companhia, como que quer que seja, ficar falando todo dia para essa pessoa que ela tem que se adequar, que ela tem que... É uma questão de saúde, é uma questão... Vamos ver, será que não é emocional que essa pessoa tá com uma dificuldade, que ela tem compulsão alimentar? Mas vamos lá, quantas pessoas têm acesso a tratamento adequado? Às vezes não é nem diagnosticado logo de início, o que piora toda a situação, e quando vê a pessoa realmente já está muito obesa. Eu falo de mim, eu tenho sobrepeso. Eu tenho acesso a muita coisa. É só porque eu sou preguiçosa? É só porque eu não quero? Tenho as minhas questões emocionais por trás, tem muitas questões por trás, não é só porque eu simplesmente não quero dar. Vamos pensar, não seria mais legal se eu tivesse dentro do padrão? Eu ouvi muito menos preconceito, não é porque eu sou preguiçosa. Tenho as minhas questões, mas eu também não levanto uma bandeira de que é bom ser gordo, eu tô saudável, é assim que eu quero seguir. Não, eu quero ser uma pessoa cientificamente saudável, entendeu? Eu quero ter a idade corporal, a minha idade biológica compatível com a minha idade cronológica. Que às vezes aqui eu tô falando, eu tenho 30 e poucos anos, mas lá quando eu olho a biologia do meu corpo, tá lá com 60, Sim. sabe? E aí, muitas vezes eu vejo, às vezes você vê o time, as pessoas obesas, elas levantando essa bandeira sobre aceite seus corpos. Eu entendo sobre aceitar quem você é. Você tem que se amar. Se você estiver gorda, magra, azul, você tem que se amar sempre. Sempre. Mas a gente não precisa fazer apologia a uma doença. É isso que eu acho que precisa ter cuidado. Eu acho que toda vez que a gente nega a ciência é muito ruim, né? Em todos os sentidos, né? Então, quando a gente nega que tem um cientista falando que a floresta vai acabar, e aí a gente simplesmente porque a gente acha que o nosso super conhecimento da nossa idade, que a gente não estudou nada, não, isso aí é mentira, não vai. Ou então quando você pensa, eu não vou dar vacina no meu filho, porque, cara, assim, eu entendo que todo mundo tem informação, mas vamos se pôr no nosso lugar de insignificante, Sim. né? E aí não fica. Se você não quer dar vacina no seu filho, é um problema seu. Mas não fica propagando isso, né? Eu acho que é muito ruim quando a gente vai contra a ciência. E aí, porque isso aí tá afetando tal coisa. Mas cadê o estudo científico sobre isso? A ciência é uma coisa muito séria e no Brasil ninguém leva a sério. Sim. Então, tem várias coisas que não faz sentido, né? Então, às vezes, as pessoas limitam tanto, eu percebo, quando a gente olha ali rede social, principalmente que acho que é atrás do like, o quanto eles se perdem, né? A gente vê ali alguns influencers que às vezes falavam uma coisa, tá fazendo outra hoje, Sim. e era militância, só que era do outro lado, né? Então, não faz o mínimo de sentido. Uma coisa que aconteceu recentemente, essa semana, inclusive, e assim, eu não tô aqui de um lado, de um time ou do outro, mas eu fiquei, gente, como as pessoas são hipócritas. Todo mundo ficou falando sobre... Porque a gente sabe que tem uma divisão política no nosso país, né? E todo mundo ficou falando ali sobre a questão das rachadinhas na época do filho do Bolsonaro, né? E aí meteram um pau nele
né, a oposição, e hoje a oposição tá com rachadinha, e o que a oposição falou ali, né? Ah, mas é porque não foi no meu mandato. Mas ele reclamou e fez militância sobre isso. Então, as redes sociais tá aí, e as pessoas só querem limitar sem fundamentos, e quando é a vez delas, quando é com elas, aí é diferente. Sim. É diferente, né? Então as pessoas estão muito mais ali para apontar o dedo, para julgar e tudo mais. Então acho bem complicado isso. E principalmente as militâncias que não pensam no todo, né? Eu vou dar um exemplo que eu convivo com muitas pessoas cegas, né? Ali na família do Arthur, por parte, né, de uma tia dele, tem umas pessoas que são cegas. E aí eu tava conversando com elas, e aí algumas pessoas escrevem TODs. Gente, o celular não lê TODs. Ele se perde. Então, assim, simplesmente as pessoas acham, e tá tudo bem, a rede social é sua, você faz o que você quiser na sua rede social. Só que você achar que tem que mudar a gramática de um dia pro outro, se você acha que se tiver alguma relevância aqui, sinceramente, eu acho que o todos tá tudo bem, mas se você acha que tem que ter o TODs lá, o TOD, o Nescau, quem você achar que tem que ter, mas vamos fazer das vias certas? Vamos entrar lá no Congresso? Vamos fazer política? Não simplesmente achar que agora tem que ter uma regra, porque a regra do Twitter, que agora tem um novo X, H, não sei qual que é a letra lá agora a regra é lá no Twitter. É tanto que você tá de novo, meu irmão mais novo aqui. Eu falo pra ele, eu falo assim, Irã, se eu descobrir que você é a pessoa do Twitter que fica lá militando, sendo que, querendo ou não, ele é sustentado pela minha mãe, que é uma mãe sozinha, não trabalha, da idade dele, consegue, querendo ou não, ele tem um privilégio em cima de outras pessoas, que é fazer uma faculdade sem ter que trabalhar. Mas se eu desconfiar que você é essa pessoa, esse hater que vai lá, fica falando, você já sabe, ele já até sabe do recado aqui que é pra ele. Então, assim, eu acho que tem uma questão de, parece que o Twitter é terra de ninguém, que o Twitter que manda as regras. Eu nem tenho esse negócio, você tem esse negócio? Eu não tenho, porque senão ia ter uma preguiça desse lugar. Assim, sabe? Desnecessário, porque, ai, quem mais tá lá no top trend, é o que mais fala merda, geralmente. Ninguém tem uma coisa, não tem um estudo ali, eu não vejo um cientista ali dentro. Eu não vejo uma pessoa que fez 5 faculdades. Eu não vejo, eu só vejo o pessoalzinho que acabou de nascer, o Zenzo, lá militando lá, e aí tem o quê? Um iPhone. Ah, vamos fazer até me esqueci o nome, gente. Okay. Tirar a democracia e colocar o comunismo. Colocar o comunismo, mas a pessoa tá de iPhone. Sabe, assim, mas não quer morar em Cuba. Então, assim, gente, me desculpa. Então, vamos só tomar cuidado com o que a gente fala nas redes sociais e tentar entender um pouco. E eu não tô aqui que eu sou, a democracia. Não, gente, a democracia é uma bosta mesmo, né? Eu super entendo isso, democracia não, desculpa, o capitalismo é muito ruim, só que hoje é o que a gente tem, né? E eu não vou ficar pregando uma coisa que eu não acredito. E se, para eu acreditar, eu tenho que entender um pouco mais, né? Então, eu acho bem complicado. Então, as pessoas acabam se atrapalhando nisso, né? Sem base nenhuma. E aí tem, né? Como a gente falou, tem tantas militâncias que... E é engraçado que, sobre esse ponto, que as pessoas... É tão falha a nossa justiça que quando a gente pode processar uma pessoa porque ela falou. Se você falar qualquer coisa, eu posso te processar. Só que eu tenho a liberdade de expressão. Então, assim, eu não posso fazer... Eu entendo que eu não posso falar nada que é crime, mas, assim, eu tenho uma liberdade de expressão, né? E aí, eu tenho que depender também... Então, quando essas pessoas, esses militantes, o que eles fazem muito? Processam muitas pessoas que falam sobre as coisas, né? Principalmente os humoristas, né? Que os humoristas adoram dar uma provocada, porque esse é o papel deles ali, né? Dar uma cutucada. E aí tem juiz que dá, tem juiz que não dá, porque a lei também não tá ali, né? E aí tem a questão que agora o pessoal quer fazer ali do controle das redes sociais, o que você fala também nas redes sociais. Então, eu não sei, assim, onde que a gente quer chegar? A gente quer também punir as pessoas que ela não falem quase nada? Ou a gente quer deixar que as pessoas tenham liberdade para falar o que quiser? Nossa, isso é
complexo. É complexo. Mas eu acho que o importante mesmo é criar pessoas que pensam pela própria cabeça, independente do que as pessoas estão falando na internet. Perfeito, perfeito. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. Uma vez eu vi É que você tá de trança, eu lembrei disso. De uma pessoa da mídia, assim, que uma vez fez... Uma pessoa branca Ah, sim. que fez tranças, assim. Aí todo mundo começou a linchar essa pessoa na internet por apropriação cultural e etc. O que você acha disso? Miga, eu acho que assim, né? Trança é trança. Né? É claro que pra mim tem um peso diferente do que uma pessoa branca, porque remete muito ali os meus ancestrais e tudo mais. Só que trança é trança. Eu acho que qualquer um pode fazer, como qualquer um pode usar um turbante e tudo mais. Eu acho que tá muito relacionado quanto a mídia valoriza as coisas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa branca faz uma trança, geralmente ela, meu Deus, ela fez uma trança, e é só uma trança. Quando a pessoa negra faz uma trança, tem outro viés. É representativo. Então, a gente tem... É que a gente vive numa bolha, né, das redes sociais ali, mas muitas das vezes é o que a mídia descreve, né, o que a mídia quer. Então, leva para um patamar, provavelmente uma pessoa deve ter reclamado e virou, mas por mim, cara, você usa o que você quiser, você faz o que você quiser do seu, né, da sua vida, assim, eu acho que não... Eu acho que todo mundo tem liberdade para fazer. Eu sou a favor que seja tudo liberado, entendeu, assim, tanto de tudo mesmo, assim, tirando as armas que eu não concordo, até porque se eu tivesse uma arma, minha filha, não me irrita não. Não me irrita, já teria ido embora o réu primário, né? Então eu acho que eu só não sou a favor da arma por causa de mim mesma. Mas, tirando o resto, eu acho que todo mundo tem liberdade de... Se cada um cuidasse da sua vidinha, já resolveria metade dos problemas, né? Então eu acho que o pessoal politiza que fala? Polemiza, né? Polemiza muito as coisas desnecessárias. Então faz uma militância pra uma coisa boba. Eu tô lembrando aqui você estava falando sobre a influência da mídia e tudo mais nas posições. E aí eu tava lembrando, para mim foi muito claro nos últimos, eu diria, 6, 7 anos, uma vertente pesada sobre assuma seus cachos. Assuma seus cachos, assuma seus cachos, pare de alisar seu cabelo, pare de alisar seu cabelo, se aceite, se aceite, se aceite. E você estava vendo todo mundo fazendo transição capilar, todo mundo fazendo transição capilar, por quê? Todo mundo tinha passado gerações alisando o cabelo. Sim. Porque o bonito era o cabelo alisado, né? Mas de uma hora para outra, venderam a ideia que todo mundo tinha que fazer, tinha que se libertar da progressiva e deixar os seus cachos livres e tal. Só que olha como nada é por acaso, porque nesse mesmo período teve uma bomba no mercado de produtos que antes não tinha na nossa prateleira. Produtos para cabelo cacheado, na minha época de criança, quando meu cabelo era super cacheado, era um odor. Era aqueles potões, potões deste tamanho, de meio quilo, 1 quilo. E aí você só via 2 ou 3 marcas. 2 ou 3 marcas. Hoje é uma indústria, é uma competição grande, são marcas grandes investindo. Mas aí eu te pergunto, o movimento foi as mulheres que do nada quiseram deixar seus cabelos de volta cacheados, ou foi de fato a própria indústria que trouxe essa ideia para que elas deixassem os cabelos cacheados para introduzir novos produtos no mercado? E a diferença de tempo entre esse movimento de vou fazer transição capilar e a enxurrada de novos produtos foi muito curto para ter sido desenvolvido só naquele momento. Sim. Você tá entendendo? E aí eu lembro que tinha muito desse discurso. Você tem que se aceitar e tal, tem que ser natural, taranã, taranã. E aí eu chegava, pensava assim, pô, mas eu não me reconheço mais cacheada. Eu tô há muito tempo de cabelo. E eu gosto do meu cabelo liso.
eu me identifico, eu acho legal. Tudo bem que chegou no período da pandemia, eu não tive como fazer, eu realmente tive que deixar o cabelo cacheado e fui gostando, porque eu gosto de volume e tal. Mas eu ainda não sei como lidar com o meu cabelo cacheado. Não sei mais, porque eu não tenho mais, de fato, essa identidade que se perdeu, porque eu fui da primeira fase de todo mundo de cabelo alisado, sabe? Então, o que eu quero dizer é que as militâncias, elas também são criadas. E a gente tem que ter Sim. cuidado com o que a gente compra. É tanto que hoje, eu já tendo passado ali por uma parte de transição, eu não falo para ninguém que você devia deixar fazer transição ou você devia. Como que você se sente bem? Eu não vejo problema nenhum se uma mulher gosta de alisar o cabelo dela todo. Eu acho o máximo se ela se sente livre, bonita, perfeita. Bato muito palma pra quem tem cabelo cacheado, porque cabelo cacheado dá um trabalho danado mesmo. De tipo, um dia ele acorda de um jeito, outro dia ele acorda com outra Tem vida própria. personalidade. Exato. E aí eu acho que eu super respeito, mas se eu tivesse engolido só aquela onda que, pra você se aceitar, você precisa ter seu cabelo natural, aí eu já é demais, né? Não, sim. Sobre isso, eu acho que até que ponto a gente é livre também, né? Uhum. Então, volta mais uma vez ao autoconhecimento. Se você não se conhece, você vai, porque as indústrias tá aí para manipular em vários sentidos, né? Sempre que tem um boom de alguma coisa, tem alguma coisa por trás. Sim. A prova viva disso é por que uma mulher que faz uma propaganda de cerveja, isso ela é considerada, e você está usando o corpo da mulher, por quê? E por que uma menina que vai dançar o funk com danças super sensuais, falando, ela é empoderada? Qual que é a diferença? As duas estão ganhando seu dinheiro. Uhum. Uma porque ela é gostosa e vai do comercial da cerveja, e a cerveja usa isso, mas ela tá ganhando o salário dela. Uhum. E a outra porque tá dançando funk, falando o que ela quer, o que ela pensa, e tá ganhando o dinheiro dela. Então, assim, por quê? Uhum. Então, assim, esse que é o ruim da militância. Quem falou o que é certo? Sabe? Tem que ter o certo e o errado. Você tem que ser aquilo ou aquilo. Uhum. Não, cara, você não tem. Se tem uma menina que, pra ela tá tudo bem andar de biquíni vendendo uma cerveja, tá bom, ela tá ganhando dinheiro dela. Uhum. Se tem uma menina que quer rebolar a bunda até o chão, ela tá ganhando dinheiro dela, né? E aí, as pessoas acham muito isso, assim, não, mas você tem que se amar mesmo, né? Eu tava conversando com uma menina do trabalho sobre isso, que ela falou que ela tem um familiar na família, um familiar, é óbvio, na família, né? Tem um familiar que questiona porque ela alisa o cabelo dela. E ela falou assim, mas eu já tentei, como, né, se ela tivesse que dar uma satisfação pra alguém. Eu já tentei alisar meu cabelo. Pra mim, eu sempre falo, pra mim foi um alívio, porque gente, eu sou zero vaidosa e eu odiava ter que fazer escovas e chapinhas. E também, era horrível, não dava certo pra mim. Eu não tinha grana pra ir no salão, eu não sabia cuidar do meu cabelo, porque eu nunca fui prendada com essas coisas. Então, quando veio esse negócio, agora é cabelo cacheado, eu falei, ai, graças a Deus, cabelo cacheado. Mas eu tenho gente da minha família que alisa o cabelo até hoje. O que eu faço é o quê? Se alguém fala pra mim, quero deixar meu cabelo cacheado, eu dou dicas. E eu sempre falo pra pessoa, vai ter um dia que ele não vai acordar bem. Porque você é uma coisa, o cabelo é outra, quando ele é cacheado. Mas tirando isso, cada um usa o cabelo do jeito que quiser. Cada um usa o seu corpo do jeito que quiser. Acho que a gente tem que pensar mais sobre isso do que achar que você tem que entrar numa caixinha e entrar em um padrão. Então, eu acho engraçado que as redes sociais ali, né, julga muito algumas pessoas e outras julgam menos. Então, às vezes acontece a mesma situação com a mesma pessoa. Dependendo quem é a pessoa, ela sai na capa da revista falando, sou um novo homem, me reconstruo em construção. Se outra pessoa, ele não tem a revista, ele vai ser o cancelado da internet. Né? Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nas coisas, sabe? Então, são debates, às vezes, muitas das vezes, desnecessários, só para ganhar likes, criar cada vez mais bolhas, porque se você acha que você tem uma certeza sobre algo, já vou te falar uma coisa, você tá errado.
Ninguém tem certeza de nada, assim, né? Por mais que tenha muitos estudos, ninguém tem certeza de nada. Então, uma pessoa muito certa de si, sabe? Sim. É muito complicado. E falando desses movimentos em si, trazendo para a essência, porque são pautas, existem muitas, não todas, mas existem muitas pautas relevantes. Direitos das mulheres, crianças, LGBT, etc e tal, negros, enfim. E acredito que já tivemos alguns avanços sociais, conquistas sociais, com base em algumas atuações, né, de pessoas motivadas pela mudança. Porém, como a gente já citou, existem alguns excessos. O que eu vejo hoje é que aquilo que a gente conseguia contar como vertentes políticas, de causas políticas e sociais, poderiam ser contadas nas mãos, desde das mãos, hoje em dia, tudo parece que vira causa. E isso banaliza, né? Sim. Isso banaliza o discurso, banaliza e tudo. E mais do que isso, banaliza também as iniciativas, porque enquanto a gente citou a questão do Todes, né? Será que o Todes é tão relevante assim do que necessariamente a gente melhorar políticas ou segurança para a mulher? Olha o tanto de feminicídio que a gente vê ainda todos os dias, o que pode ser feito em prol disso? A gente está falando de vidas, de fato. Então, será que não valeria mais a energia, o esforço, o empenho, Para o outras recurso frentes, para né? frentes? Em vez de você lutar pelo Todes, vamos empregar trans? Né? Vamos Aham. dar oportunidade de verdade para pessoas trans? Sim. Então, eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas. Vamos escrever Todes e tem trans morrendo aí. Num país que pornografia Sim. né, sobre homossexual é o que mais tem. Uhum. Então, tem uma coisa errada. Do mesmo jeito que para mim tá super... Hoje, um crime no Brasil de estupro, ele é menor do que se você abortar. Uhum. Então, assim, sabe, são outras coisas Uhum. que não fazem sentido, que não faz sentido, assim, que a gente teria que ir atrás. E a gente tá lutando... Eu acho que a gente tá precisando dar alguns passos atrás, assim, nas essências das questões, sabe? Por essas lutas, assim, do que é essencial. E aí depois, uma vez, a gente melhora, se for o caso. Eu acho que, assim, nem precisaria da luta se cada um fizesse a sua parte e cuidasse do seu, né? E não Vamos olhasse... começar por aí, né? Vamos, né, começar do início ali. Então, se para mim não fosse um problema, independente da cor da pessoa, como essa pessoa se veste, como ela é, se isso não fosse um problema, né, já não precisaria da causa. Mas, infelizmente, a gente precisa, né? A gente veio de escravidão, a gente vem de um país homofóbico, né? A gente vem de maus tratos com os animais, a gente vem com uma rede social que expõe o corpo da mulher de uma forma que não é o ideal ali para ela, para nossa saúde mental. Mas já que a gente tem que lutar por algo, vamos lutar por algo relevante. E vamos ser também mais aberto, né? Pensar no outro, não pensar só no seu umbigo, né? Ah, com certeza, isso é bem difícil. Bem difícil. A gente tá vendo uma sociedade de narcisistas, então é difícil. Bom, assunto polêmico. Teria mais papo para muita coisa. Nossa! A gente quer ouvir vocês, os comentários de vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam. Compartilha esse vídeo ali para mais pessoas, dê o seu like e um beijo.